Conselho Consultivo, a repartição de metade dos subsídios de férias e Natal por 12 meses foi ontem aprovada em Conselho de Ministros. Estava prevista que a medida só fosse aplicada a contratos por tempo indeterminado, mas agora o Governo quer que também se aplique a contratos a prazo. O Executivo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a repartição por 12 meses de metade dos subsídios dos privados. Uma medida temporária, ou seja, que apenas vigora no próximo ano e que pretende atenuar os efeitos do aumento do IRS para as famílias, assim como evitar picos de tesouraria nas empresas. O Governo quer que esta medida se aplique a contratos sem termo e temporários. Neste último caso, é preciso que haja acordo entre a empresa e o trabalhador. E para poder acautelar o pagamento dos subsídios em duodécimos, as normas do Código de Trabalho sobre o pagamento dos subsídios vão ser suspensas. Esta suspensão prevalece sobre todos os contratos e instrumentos de regulamentação coletiva atualmente em vigor, mas fica salvaguardada a possibilidade sempre, a todo o tempo, de, para a frente, portanto, eu diria a partir da entrada em vigor do diploma, haver novas convenções coletivas em que as partes entendam dispor de maneira diferente relativamente a isto. Sobre a hipótese de esta medida de temporária passar a permanente, o Governo remete a decisão para os parceiros sociais. Adotar ou não adotar em definitivo, não apenas para 2013, mas em definitivo soluções deste tipo, é uma matéria que depende da concertação social. A medida segue agora para a Assembleia da República e o Executivo quer que seja aplicada já a partir do mês de janeiro. Para debater este tema e outros aqui no Conselho Consultivo, contamos com a presença habitual às sextas-feiras de Rogério Fernandes Ferreira, Mariana Abrantes de Sousa e Mário Caldeira Dias. Aos três, muito obrigada pela presença aqui neste Conselho Consultivo. Rogério, começo por si. Como é que vê esta aplicação da suspensão do pagamento dos subsídios, aliás, ser feito por 12 meses? Eu vejo com bons olhos, acho que é uma medida inteligente, na justa medida em que a generalidade dos trabalhadores portanto, dos rendimentos de trabalho vão sofrer um corte por via fiscal. E, portanto, isto é uma medida, de alguma forma, socialmente apaziguadora e que vai permitir que o rendimento líquido das pessoas se aproxime, não seja tão reduzido como seria noutras circunstâncias. É óbvio que isto, do ponto de vista social, do ponto de vista dos titulares dos rendimentos, parece-me uma medida adequada. Do ponto de vista do Estado, parece que também é uma medida boa, na justa medida em que, apesar de não ter impacto orçamental, porque sendo um orçamento de caixa, digamos, os valores das retenções entram no mesmo ano, mas de qualquer forma geram alguma segurança na própria cobrança, uma vez que ela é repartida pelos diversos meses. É óbvio que tudo depois tem um lado negativo também, e esse lado negativo acho que são dois. Em primeiro lugar, julgo que a poupança pode diminuir. Portanto, julgo que haverá quem não faça as contas de por forma a guardar o subsídio de férias ou o subsídio de Natal e, portanto, haverá uma maior tendência para consumo e menos para poupança. Julgo que isso pode ter, de facto, aqui alguma influência. Por outro lado também, e julgo que isso não tem sido falado, se isto, digamos, é bom para o Estado, é bom do ponto de vista social e é bom para os titulares dos rendimentos, isso pode não ser tão bom, digamos assim, para a questão da poupança. Acho que também para as entidades patronais é uma medida que pode não ser positiva, na justa medida em que há aqui uma antecipação de pagamentos e é óbvio que as empresas estão com enormes dificuldades de liquidez. Portanto, é nestes balanços que a decisão foi tomada, que tem estes aspectos positivos e negativos. Mas julgo que este último, realçava em especial este último, que é aquele que acaba por nunca ser falado, que é o problema de quem paga, ou seja, das empresas, que têm de facto que fazer elas aqui um novo esforço adicional, numa altura em que estão com carências de tesouraria e com falta de liquidez. Mariana, também analisa este problema para as empresas que vão ter de pagar antecipadamente metade dos subsídios? Bom dia, Catarina. Sim, evidentemente, alterar este sistema de pagamento e pagar os subsídios por duodécimos vai-nos obrigar a alterar e vai obrigar os trabalhadores e as empresas a alterar a sua gestão
de tesouraria e os seus hábitos de poupança, porque o pagamento do bolo no fim do ano era uma forma de poupança forçada. E como o Rogério disse, as pessoas têm que se precaver e agora fazer a sua própria poupança, porque não vão ter aquela quantia para fazer face a algumas das grandes faturas, tipo o seguro do carro, etc. Isso eu acho que não há volta a dar, nós temos que alterar os hábitos de poupança e a nível dos particulares é muito importante haver essa alteração. Do nível das empresas, eu imagino que a maior parte das empresas estão com problemas tão aflitivos de tesouraria que este é mais um caso onde é preciso haver uma solução de gestão de crédito muito mais alargada. E é isso que ainda não se vê uma alteração verdadeira à afetação de liquidez e de crédito na economia. Além desse facto que referia, das empresas não poderem, não conseguir fazer face a estas despesas e também o facto de a poupança estar aqui condicionada, há também o facto de o turismo e o consumo, foram outros dos pontos também alertados, poderem ficar condicionados, porque seriam dois picos, o Natal e o das férias, quer para o turismo, quer para o consumo. Pois, sim, mas o consumo, eu devo dizer que não me preocupa muito, porque nós temos um consumo de bens importados tão elevado, talvez isto permita dar mais uma machadada nas importações. Eu acho que aí até pode ser positivo, ainda que isso possa prejudicar as grandes superfícies, etc. Mas, do lado do turismo, também há o turismo interno que é afetado, porque as pessoas não têm aquele dinheiro para férias, etc. Mas eu acho que não há volta a dar nesta fase. São as consequências naturais desta fase que o país vive? Eu acho que sim, e uma das coisas que é muito importante, que ainda não foi feito, eu já falei aqui algumas vezes, é que nós, para reduzirmos as importações de bens de consumo, estamos a ter que cortar no consumo todo ele. E isso é uma coisa que nós deveríamos pensar. Por exemplo, o nosso sagrado bacalhau é importado hoje em dia. Portanto, se reparar, o Natal, que é a grande época do consumo, se reparar o que está na mesa, o que está debaixo da árvore, é quase tudo importado. Portanto, se nós precisamos de cortar as importações, como não conseguimos aplicar medidas diretas às importações, estamos a ter que cortar no consumo todo ele. Se nós conseguíssemos reorientar o nosso consumo para bens nacionais, comer polvo em vez de bacalhau, comer batatas locais em vez de cereais importados, talvez nós pudéssemos fazer o ajustamento mais rápido e sair da crise com mais fogo ainda. Mário, como é que vê este lado do pagamento dos subsídios faseados? Concordando com tudo o que os meus colegas disseram, e são hipóteses, e cada família vai ajustar à sua maneira, e portanto o resultado final são estes processos individuais e familiares de ajustamento. Eu, por acaso, não vejo que essa importância seja assim tão grande. Provavelmente no turismo ou no consumo possa ser, mas na poupança esse efeito vai ser mínimo, porque grande parte deste dinheiro, ou durante o mês ou no fim do mês, vai ser usado para pagar o acréscimo de impostos, não é? Porque o aumento da carga fiscal, eu julgo que as pessoas só vão perceber disso quando o ano começar. Não vai haver espaço para a poupança. E as pessoas vão usar durante o mês para terem mais algum, para além daquilo que o imposto tirou. E no fim do ano vai ser guardado para pagar o IRS e ajustar as contas com as finanças. Portanto, grande parte do dinheiro vai ser usado para isso, porque vai haver muitas famílias e muita gente que vão pagar mais de metade do seu rendimento em impostos, não é? Seja já contar com os indiretos, como seja o IRS. É uma medida que serve sobretudo para atenuar o efeito dos impostos, da carga fiscal. Dá-me a ideia que é sobretudo isso. Claro que as pessoas, quer durante o mês, quer no final do mês. Portanto, as pessoas vão guardar uma parte substancial
para ajustar as contas com as finanças e durante o mês vão servir para minimizar o efeito da carga fiscal. Mas não corremos o risco de, como dizia a Mariana, de chegado ao final do ano, os portugueses que estão habituados a fazer face a muitos dos créditos que têm, que seja em seguros, seja em compromissos que assumem para esta época do ano, precisamente porque recebiam este bolo extra, de entrarem em cumprimento? Claro que agora vão por isso nunca será poupança, quer dizer, a poupança normalmente é aquilo que sobra daquilo que se gastou e que fica no banco, portanto isso é que é a poupança. Portanto, não vai haver poupança, o que vai haver é uma estrutura diferente da alocação do dinheiro, em que de facto é verdade, portanto guardava-se esse dinheiro para pagar aquelas despesas extraordinárias às quais não se podia fazer face durante o ano, ou então para pagar dívidas que foram acumuladas durante o ano. Essa capacidade vai ficar reduzida para metade. Muitas das famílias poderão ser apanhadas nessa armadilha e é óbvio que o serão. Portanto, também tem que haver aqui um processo de esclarecimento e de ajustamento, e essas coisas também se podem ajudar as pessoas a pensarem nisso. Os próprios meios de informação também podem ter esse papel. As famílias vão ter que ter um planeamento diferente das suas despesas e da sua poupança, entre aspas, mensal. Não é poupança, é apenas um reajustamento da relação entre as receitas e as despesas, não é? Porque a poupança não vai existir, portanto, a própria carga fiscal global, tirando algumas famílias, rendimentos mais elevados, a própria poupança vai ser comida pelo encargo fiscal, porque as pessoas julgo que só vão perceber, embora possamos justificar isso pela situação de emergência e por facto de termos de pagar as nossas dívidas, não estou agora a pôr em causa a justificação e a razão que os credores terão ou não, mas nós somos devedores e provavelmente teremos que o fazer. Mas verdadeiramente a percepção e esse processo de ajustamento é esse. Partindo do princípio que o agente económico se comporta com um grau de racionalidade razoável e as expectativas são, no fundo, a economia também pode funcionar como um processo de reajustamento, pode funcionar. É provável que numa primeira fase as famílias possam ser apanhadas nessa armadilha, mas muitas delas reajustarão o comportamento numa fase seguinte, não é? Porque é assim que normalmente agora os estudiosos do ajustamento das expectativas trabalham, e é verdade, a realidade funciona assim. Portanto, vai haver um processo de reajustamento, numa primeira fase será assim, mas muitas das famílias reajustarão o comportamento numa próxima fase. Rogério, passando à questão do orçamento que foi aprovado, cortes nas reformas estão a pressionar para que o orçamento seja enviado para o Tribunal Constitucional, para a análise. O Provedor de Justiça abriu também a análise da constitucionalidade. Como é que veio esta aprovação do orçamento? Era expectável que assim fosse? Vejo com naturalidade. Acho que o Tribunal Constitucional é um órgão de soberania, tem um determinado papel, uma determinada competência e, portanto, vejo normal que o problema possa, de facto, ser suscitado. Mas face às críticas que temos ouvido de alguns membros, de pessoas próximas até dos partidos do Executivo, nomeadamente Bagão Félix, que fala de alguns pontos muito concretos da possível inconstitucionalidade deste orçamento. Repara, são tudo questões jurídicas muito complexas e às vezes misturam-se um pouco as questões jurídicas com as questões políticas. Uma coisa é o que nós desejamos do ponto de vista político, outra coisa é o enquadramento jurídico das questões. Julgo que, apesar de tudo, neste orçamento, do ponto de vista da tal equidade fiscal de que se falou aqui durante uma série de meses, apesar de tudo, houve um esforço para transversalmente haver alguma equidade. Agora, o esforço coletivo que decorre deste agravamento fiscal é de facto brutal, mas isso por si mesmo não gera, julgo eu, uma inconstitucionalidade. Por acaso, ontem eu ouvi o professor Gomes Cantilho a deixar alguma indicação de que, de facto, a Constituição também tem um princípio, que é o princípio da justiça fiscal, e que, porventura, julgo retirar isto das palavras do professor, porventura, esta justiça fiscal implica que a discrepância entre a tributação determinada das categorias, ou de concentração do esforço fiscal em determinada categoria de rendimentos em detrimento de outros, quando esta diferença é grande, pode de facto gerar, do ponto de vista jurídico, problemas constitucionais. Portanto, vejo com naturalidade que estes problemas possam ser suscitados, sejam suscitados, e vejo com naturalidade que o Tribunal possa apreciar estas questões. Por outro lado, vejo também que houve um esforço, o tal esforço de transversalidade, no sentido de, tanto quanto possível, ir ao encontro da decisão anterior do Tribunal Constitucional. Mariana, está em causa aqui a constitucionalidade nestes pontos que são apontados por algumas das vossas críticas? Na minha opinião, que não sou jurista, portanto não quero meter a foice em seara alheia, mas
Eu, quando ouço estas questões da constitucionalidade, faço uma outra pergunta. Se pode não ser constitucional cortar em alguns benefícios e em algumas despesas, será que é constitucional ter déficits excessivos e acumular dívidas para os nossos filhos e netos? Eu gostaria de ter ouvido o Tribunal Constitucional nos últimos 10 anos, em que acumulámos uma dívida insustentável, porque essa é que é a verdadeira questão. Introduzir, por exemplo, na Constituição o limite ao déficit. Eu acho que não é preciso estar lá o limite. Eu acho que nós temos que ir para além da regra escrita. O espírito, eu tenho o pouco que eu sei de direito é que há a letra da lei e o espírito da lei. O espírito da lei e da boa gestão orçamental é de uma gestão prudencial. Portanto, nem é para mim, nem seria necessário que esteja a tal regra na Constituição para nós dizermos um orçamento que resultou num déficit de 10% ou 12%, esse é que era um orçamento não constitucional. E isso, se eu posso, como eu digo, meter a foice em seara alheia, isso era onde eu começaria a discutir a constitucionalidade da gestão financeira do Estado. Mário Caldeira Dias. Eu vou tentar também ver esta questão mais como economista, não sou jurista, mas numa perspectiva também complementar. A questão da constitucionalidade, tudo o que se está a vizinhar, com os deputados, com o próprio Provedor de Justiça, que também já está a falar nisso, portanto, essa constitucionalidade mais tarde ou mais cedo será verificada. E pode até trazer algumas alterações ao orçamento. Essas alterações podem não pôr em causa o que é o essencial do orçamento, podem ser perfeitamente adaptáveis ou não, e então aí as questões políticas colocar-se-ão de uma outra maneira. Mas eu também me lembraria que, em relação, por exemplo, à questão da constitucionalidade, do problema da justiça em relação aos funcionários públicos, independentemente do ponto de vista jurídico, nós também não podemos tratar coisas diferentes com métodos iguais. Porque os funcionários públicos, apesar de tudo, têm um salário que é pelo menos 40% superior ao salário médio. E viu-se agora, já se sabia que a sua pensão é quase tripla do que é a pensão geral. Embora julgo que também vão ser agora penalizados, provavelmente injustamente. Mas a questão da função pública tem outro aspecto muito mais importante, que é este, é que dentro da perspectiva que vale mais perder algum rendimento do que perder um emprego, o Tribunal Constitucional, ao tomar aquela medida, veio tornar muito mais exigível uma medida de despedimentos do que era antes. Ora, neste caso, quer dizer, seria para mim, na minha opinião, preferível ultrapassar o problema da administração pública com quebra de salários do que com quebra de emprego, não é? Porque isso terá outro tipo de efeitos muito mais gravosos do que tem até agora. E além disso, não deixa de ser verdade, por muito presunção de independência, e eu quero fazê-la e acredito nela, que os juízes têm, o que é verdade é que os juízes do Tribunal Constitucional decidiram sobre o seu próprio subsídio, não é? Isto é verdade também, não é? Passamos ao último tema que aqui nos traz neste Conselho Consultivo. Esta semana o tema que marcou foi, sem dúvida, as novas condições atribuídas à Grécia. A Grécia que conseguiu, de certa forma, renegociar a forma de pagamento da sua dívida, condições de que Portugal pode vir a beneficiar. Rogério, vê com bons olhos estas condições? Vejo com bons olhos e, aliás, os mercados também, porque, digamos, nós vimos que as bolsas, apesar de tudo, reagiram um pouco a estas notícias. Portanto, acho que são boas notícias para a Grécia, acho que são boas notícias para Portugal e são boas notícias para a Europa. Aliás, são notícias que têm sido um bocadinho obnubiladas em função aqui dos nossos acontecimentos nacionais e que acho que se faz muito bem em realçar como positivas. Dentro das condições que a Grécia conseguiu alcançar, quais que seriam as condições que Portugal devia reclamar? A redução dos juros, a extensão dos prazos? Eu acho que ainda não, julgo que não é o momento certo para Portugal fazer este tipo de reclamações, provavelmente. Acho que o ano que vem vai ser de facto um ano difícil, mas acho que Portugal não deve dar esse sinal enquanto devedor neste momento. Acho que o momento certo para o fazer, se for necessário, é noutra altura e não juntar-se à Grécia neste momento. Julgo que não é o momento adequado para... Não é o momento precisamente porque pode correr o risco de haver essa colagem à não, imagem da Grécia? Porque pode ter consequências ao nível dos juros e da credibilidade também do cumprimento da dívida por parte de Portugal. Portanto, julgo que é boa notícia em certa perspectiva, porque se vê que há alguma abertura dos credores internacionais e uma nova preocupação que será também, obviamente, estendida a Portugal se for necessário, mas o Portugal não deve ter essa iniciativa e ter esse passo no imediato. Mariana, concorda?
Não são medidas para agora? Não, não concordo, porque eu tenho a minha experiência de renegociação de dívida é um pouco diferente. Eu trabalhei muitos anos na banca e eu sei que os bancos, os credores, têm uma boa cota-parte da responsabilidade do sobreendividamento. E o que é que aconteceu nestes últimos anos é que houve, de facto, uma transferência dessa responsabilidade dos credores originais para os credores oficiais, o BCE e o próprio Fundo Monetário, etc. Isto é uma... eu vi uma frase numa revista inglesa, no Economist, o vosso concorrente, que dizia, tão simples, que os credores oficiais, ao a fazerem aqueles empréstimos de médio prazo do resgate, fecharam os olhos à insustentabilidade da dívida da Grécia. O que é que eles estiveram a fazer? E com isso foram adiantando dinheiro que não ajudou particularmente os países devedores, mas que permitiu aos países devedores reembolsar por inteiro os credores iniciais. Portanto, houve uma passagem de exposição de crédito dos credores iniciais, que, recordemos, eram os bancos alemães, os bancos britânicos, os bancos ingleses e os bancos franceses, para o BCE e para os credores oficiais. Agora, o Reino Unido é um dos países que mais reclama agora os apoios e que não participa da mesma forma que os outros países da Eurozone. Portanto, eu vejo que, para mim, eu acho que se a dívida é insustentável, quanto mais cedo se obriga os credores a sentarem-se à mesa e a assumirem a sua cota-parte da responsabilidade, melhor. E eu tenho feito muita renegociação de crédito, muito debt workout, e, portanto, essa é a minha experiência. E era bastante visível que, no caso da Grécia, no caso da Islândia e também no caso de Portugal, que a dívida era insustentável. E a nossa dívida é insustentável, e eu já tenho dito e volto a repetir, nós precisamos de reestruturar a 20 anos com uma taxa de 2%. Não Portanto, é 3 anos. As duas condições, redução dos juros e extensão dos prazos, devem ser reclamadas por Portugal. E deveriam ser reclamadas e geridas e negociadas quanto antes, porque, e talvez, se conseguirmos isso, talvez não seja necessário pedirmos também uma renegociação, uma redução de dívida, um perdão de dívida. Mas eu acho que Portugal está a gerir mal esta parte da renegociação de dívida externa. E que não está a beneficiar, quem está a beneficiar são os nossos credores. Porque também uma das coisas que eu tenho visto, esta discussão do regresso ao mercado, eu não vejo qual é a utilidade de regressar ao mercado a ir buscar fundos aos novos credores que nos vão pedir taxas elevadas, quando não temos coragem de nos sentar com os credores existentes e renegociar condições com eles. Na minha experiência bancária, numa situação destas, é isso que o devedor deve fazer. Mário, qual das duas opiniões é que converge mais com a sua perspectiva? Não, essas questões já foram concedidas, exceto, salvo erro, uma alteração dos juros do Fundo Monetário, mas uma questão temporária, mas todas essas questões foram concedidas à Grécia, já foram concedidas a Portugal. E tudo o que seja aumento dos períodos de carência, baixa das taxas de juros, aumento do prazo da dívida, todas elas são boas desde que sejam convergentes com a diminuição do peso anual do serviço da dívida. Portanto, o serviço da dívida é que é tudo. Porquê? Porque nós, se não tivéssemos o saldo primário do Estado, é positivo. Portanto, não, é o serviço da dívida que é a nossa desgraça, não só agora, como no futuro, porque ele vai tender a aumentar e vai se transformar em 10, em 13 mil milhões, por aí fora. Portanto, tudo o que contribua para a diminuição do serviço da dívida, por todas essas vias, é útil e desejável. Embora eu também pense que o regresso ao mercado, suportado por uma intervenção do Banco Central Europeu, pode ser boa. Porquê? Porque nos vai permitir trocar dívida onerosa por dívida conseguida a um juro mais baixo. E é possível, desde que o Banco Central Europeu manifeste a sua vontade de comprar toda a dívida de um determinado país que apareça. Eu já referi e continuo a pensar que não será preciso gastar muito dinheiro, porque o problema financeiro é essencialmente um problema de gestão de expectativas. E se acreditarem que o Banco Central está a falar a sério e vai fazê-lo, desaparecerá o fator especulação.
Ora, desaparecendo o fator especulação, as taxas de juros voltarão a um nível razoavelmente baixo, na medida em que a solidez da posição do Banco Central Europeu representa uma diminuição claríssima do risco para a dívida portuguesa. Portanto, eu julgo que nessas condições, e havendo condições suportadas e apoiadas pelo Banco Central Europeu, o próprio regresso aos mercados podia ser uma perspectiva complementar daquela que estamos a falar, mas sempre com o mesmo resultado, diminuição do peso do serviço da dívida sob o orçamento do Estado. Né? Portugal teria ou não a ganhar com a reclamação destas condições? Provavelmente, há aqui que jogar de facto com dois fatores contraditórios. Um é o benefício direto e imediato que podemos ter, mas esse está prometido e julgo que lá para fevereiro, segundo disseram os responsáveis políticos, essa questão pode estar concretizada. Não é? Uma pressa excessiva pode degradar a nossa imagem pode até junto dos chamados mercados, não é? Que também arranja sempre uma desculpa para que a imagem não seja tão boa, não é? Mas de qualquer modo, julgo que estas coisas devem ser feitas com tranquilidade e os passos devem ser extremamente seguros, não é? Porque correr riscos nesta área financeira em termos de uma perspectiva futura e de uma gestão de expectativas é sempre arriscado. Portanto, as coisas devem-se fazer com a segurança uma segurança de tal forma elevada que permita aos credores e àqueles que nos têm emprestado dinheiro uma confiança absoluta na nossa capacidade. Para pagar parece que não existe, mas pelo menos na nossa capacidade para honrar os compromissos que temos feito. Não é? Isso parece também importante. São coisas contraditórias, mas julgo que ambas devem ser olhadas com equilíbrio, que os nossos políticos certamente estarão em condições também de fazer. Não é? Mas não corremos o risco de, quanto mais tempo adiarmos esta situação, mais podemos agravar a própria situação em que Portugal se encontra? Aqui julgo que aplicaremos o mesmo princípio, quer dizer, nós temos pouca margem de negociação como devedores junto aos credores para alterar estas coisas todas. Não é? Tudo aquilo que nos acontecer de bom são condições criadas externamente. Não é? E, portanto, a nossa própria iniciativa julgo que terá muito pouco efeito sobre essas condições. Julgo que temos, de facto, de estar preparados para atuar nas alturas próprias, mas essas alturas próprias são oriundas de condições criadas externamente e dependem da vontade externas em relação à nossa margem de manobra. A nossa margem de manobra é relativamente reduzida na criação, por nossa iniciativa própria, de condições muito diferentes daquelas que venham a acontecer. Não é? Portanto, nós não temos, ou seja, aquilo que acontece não depende muito de nós, seja naquilo que for. Não é? Rogério, tem um minuto para fazer um comentário final, se quiser, sobre este tema e o facto de estarmos a adiar este pedido. O Primeiro-Ministro, na entrevista que deu esta semana, disse não ter intenções de renegociar a dívida. Seja isto entendido como renegociar ativamente? Não, eu julgo que eu disse neste momento. Portanto, vai um pouco na linha do que eu disse também e parece-me que não é de facto o momento mais certo, precisamente por estas razões de credibilidade que nos permitem, de alguma forma, também apartar da situação grega. E, portanto, a minha perspectiva é que, de facto, este não é o momento certo para o fazer, o que não quer dizer que não venha a haver essa necessidade, de facto, de avançar nesse sentido. Mas qual será o momento certo para o fazer? Quando estivermos em piores condições? Quando já não existir o perigo de estarmos colados à Grécia? Neste momento, a perspectiva é de regresso aos mercados em determinada data. Portanto, julgo que não é o momento certo para estar a discutir o não regresso ou alargar os prazos. Portanto, acho que não é este o momento certo, principalmente no momento em que são tomadas medidas para a Grécia, à qual nós não nos devemos colar com medidas idênticas. É um pouco esta perspectiva que é política, mas que é económica também. Muito obrigada aos três pelo vosso comentário aqui neste Conselho Consultivo. Conto convosco na próxima semana. O Conselho Consultivo fica por aqui, volta na próxima segunda-feira com mais um tema para analisar. Até lá.